Noson zesfenu meren olosulupu prosoligon estitozen totelos ochronos apeti. Olá, tudo bem? Aqui é o Stefano e nós vamos ter mais uma aula de filosofia. Hoje vamos tratar da filosofia grega, mais precisamente do período socrático e dos filósofos Sócrates e Platão. Quando estamos falando do período socrático, estamos falando de um período que se estende do final do século V a.C. até o todo do século IV d.C. Esse período socrático também é chamado de antropológico, e essa divisão não é meramente cronológica. O que eu quero dizer com isso é que essa divisão não tem como critério apenas o tempo, ela também tem como critério a mudança nas preocupações da filosofia. Mas para entender essa mudança nas preocupações da filosofia, a gente tem que entender primeiro as mudanças que estão acontecendo na sociedade grega, sobretudo na estruturação da polis, que passa a se organizar em torno de uma vida política extremamente regrada e extremamente permeada de discussões, que está acontecendo na ágora, um grande espaço público destinado a essas mesmas discussões. Então a capacidade de convencimento nessa ágora se torna muito importante. Essa mudança das preocupações gregas para incluir preocupações políticas também vai acabar afetando a filosofia. Aquela filosofia pré-socrática que nós vimos, que costumava se preocupar com a cosmogonia, com a origem do universo, com o elemento primordial, começa a perder espaço para um novo movimento, um movimento filosófico que quer entender o homem, cujos representantes são, principalmente, Sócrates e Platão. Por isso a gente fala também em chamar esse período socrático de período antropológico. Anthropos, homem, logos, razão, a razão do homem, o entendimento do homem. Só que antes do Sócrates começar a fazer a sua filosofia, como já dito antes, surge a importância da discussão. E nessa discussão a gente vai ter a figura dos sofistas, que são discutidores profissionais. Os sofistas não estão preocupados com a verdade do conhecimento, mas com a capacidade de convencimento que as suas palavras têm. São muitas vezes profissionais pagos pela aristocracia para educar a si mesmo e seus filhos na arte do debate. Dois sofistas muito proeminentes são Protágoras e Górgias. Protágoras propunha que o homem era a medida de todas as coisas, enquanto Górgias dizia que, devido à linguagem ser uma construção humana, não haveria diferença entre a doxa, que é a opinião, e a aletheia, que é a verdade. Complicado, não? Quando o discurso político corre em cima de um discurso onde nada é verdade e só importa quem é mais persuasivo. É exatamente por isso que é importante discutir Sócrates e Platão nos dias de hoje. Então vamos entrar um pouco mais a fundo nesses dois filósofos, agora que entendemos melhor o contexto da sociedade grega nesse período. Bom, agora que a gente entende um pouquinho mais sobre o contexto da Grécia Antiga, nessa passagem da filosofia pré-socrática para socrática, a gente pode começar a falar um pouco mais do Sócrates. A gente está falando de um cara que nasceu mais ou menos 470 a.C., viveu até 399, um grande pensador à época, super polêmico, que não deixou absolutamente nada descrito. Boa parte do que a gente conhece hoje do Sócrates vem dos trabalhos do Platão ou de dramaturgos da época que registraram momentos e passagens nas quais a gente tem diálogos do Sócrates, porque a própria filosofia socrática, o método socrático, se construía em cima desses diálogos. Bom, mas espera aí, como é que o cara não deixou nada escrito? Como é que a gente sabe que ele existiu? Então, essa é uma treta que existia na filosofia. Havia uma discussão se o Sócrates existia mesmo ou se era um personagem do Platão. Hoje em dia, qualquer historiador de uma linha mais séria vai assumir o Sócrates como um personagem histórico. Até porque as posturas do Sócrates a gente entender que ele tem uma posição, uma compreensão política um pouco diferente da do Platão. Então, vamos voltar agora. Quando a gente está falando de Sócrates, a gente está falando de um cara de nascimento simples. Ele é filho de um escultor e de uma parteira. Ele não é um grande cidadão rico ateniense. Ele é um cara comum. E essa coisa de ser um cara comum meio que fere um pouco as elites atenienses da época. As elites que pagam aqueles sofistas, lembram? Porque um cara dessa posição social, querendo falar sobre política, querendo falar sobre filosofia, é um cara que não entende o lugar que ele está.
Bom, segura aí. A gente tem o Sócrates, e a gente falou que a filosofia dele funciona com base no diálogo, mas o que o Sócrates está querendo estudar? O Sócrates vai fazer uma diferenciação entre quem é o sujeito e quem é o instrumento. Sujeito, para o Sócrates, é o humano. O instrumento do humano é o seu corpo. Pô, peraí, qual que é a diferença? Ué, o sujeito decide tomar ação. O instrumento para se tomar ação é o corpo. O Sócrates está preocupado com a essência do homem, com a sua alma. Essa alma, então, essa essência, seria desprovida de qualquer qualidade que lhe fosse externa. Beleza, fama, dinheiro, status, nada disso importa para a alma, para a essência humana socrática. E essa essência humana socrática teria como sua maior virtude a sabedoria. E é por isso que o Sócrates está sempre mobilizando esses diálogos, as pessoas, em busca dessa sabedoria. Mas como ele fazia isso? Por meio de 3 ferramentas no diálogo. Primeira ferramenta, o uso da ironia. Sócrates se aproximava do indivíduo e questionava esse indivíduo sobre suas crenças, sobre aquilo que ele tomava por verdade. Ia fazendo repetidas perguntas até acabar mostrando para o indivíduo que o que ele tinha por certo não é tão certo assim. Tanto é que tem uma segunda característica desses diálogos socráticos, que é a aporia. Sócrates nunca levava o indivíduo a uma conclusão final. Ele deixava em si aberto para o indivíduo ser capaz de fazer a própria reflexão. E por último, o Sócrates chamava isso tudo de maiêutica, porque tiradas essas concepções erradas, essas ilusões dos sentidos e das opiniões, ele trazia uma ideia verdadeira, uma sabedoria à luz. Ou seja, tinha muito a ver com o trabalho da mãe dele, que era parteira. Ele fazia um parto de ideias, a maiêutica. O problema é que você tem um cara, na Atenas antiga, andando na rua, falando com pessoas independentemente de sexo, raça, classe, cor, condição social. E esse cara, ele está questionando o modo que a política se organiza, algumas convicções religiosas. Ele está falando com a juventude, explicando suas ideias, tudo sem distinção. É um cara de nascimento simples. Pega mal. E para piorar, ele está criticando os sofistas, porque para ele os sofistas são filósofos da mentira. Eles não estão preocupados com a verdade. Sócrates acaba sendo julgado em Atenas por perverter a juventude, se colocar contra os deuses, por conspirar contra a cidade. Sendo julgado, Sócrates faz a própria defesa e acaba sendo condenado à morte. Sócrates morre então consumindo cicuta. Ele escolhe o veneno e, mesmo diante dos protestos de seus discípulos, Platão incluído, se suicida. Talvez esse suicídio de Sócrates tenha influenciado muito a filosofia de Platão, que é o filósofo que veremos a seguir. Então fica a dúvida. Pô, mas quem era Platão? De onde vinha o Platão? E o Platão é um discípulo do Sócrates que vem de uma família rica ateniense. Inclusive disse que alguns ancestrais de Platão foram governadores e políticos importantes. E Platão se aproxima do Sócrates, então, inicialmente, com uma preocupação política. O Platão não se aproxima do Sócrates por um interesse na filosofia. Ele tem um interesse em usar do conhecimento filosófico do Sócrates para a construção de uma personalidade política. No entanto, essa aproximação com Sócrates faz com que o Platão mude de prioridades. E ele deixa de lado essa coisa de buscar a política, embora a política continue uma preocupação do Platão, e passa a ter uma preocupação mais filosófica. O Platão ele deixa muita obra escrita, e essas obras são divididas em 3 diálogos principais. Os diálogos socráticos, que são chamados também de diálogos de memória, que tem como característica, inclusive, aquela aporia socrática, a ausência de uma conclusão. A gente vai ter os diálogos de maturidade, que vão ser onde o Platão vai começar a se distanciar da figura do Sócrates e elaborar a sua própria identidade, e os diálogos de velhice, onde a gente vai ter, então, de fato, a formulação de um pensamento platônico. Platão defendia que as ideias deveriam ser formadas a partir de um embate de teses, e essas teses teriam se formular sobre hipóteses que seriam avaliadas como satisfatórias ou não e então testadas até se chegar a uma hipótese final que seria capaz de dar uma resposta àquela dúvida. Para Platão, então, seria preciso se livrar da nossa opinião
e tecer uma hipótese que fosse razoável a fim de atingir a verdade. Essa filosofia platônica ela tem uma preocupação prática. Ela quer resolver o problema da vida. Ela diz que ela vai trazer esse conhecimento verdadeiro como algo que jamais pode ser substituído por um conhecimento falso. Porque esse conhecimento verdadeiro estaria sempre associado a uma interpretação de uma realidade imutável, de uma realidade que está muito além da nossa percepção, uma realidade perfeita. E onde estão essas ideias perfeitas? O Platão vai dividir o mundo entre um mundo sensível e um mundo inteligível, ou um mundo das sensações, das nossas impressões, e um mundo perfeito das ideias, onde fica aquilo tudo que é essência. Nós percebemos com nossos olhos, com nossos sentidos, o mundo sensível. Então, como seríamos capazes de ter ideias perfeitas? E aí entra a grande noção, a grande sacada do Platão. A nossa essência humana seria algo imutável, seria algo perfeito. Então, que em algum momento já esteve nesse universo inteligível, nesse universo das ideias perfeitas. O processo de aprendizado, de educação, de obtenção do conhecimento seria, na verdade, um processo de lembrança. O homem estaria lembrando deste mundo perfeito, a partir dessa formulação de hipóteses. Para falar um pouco sobre isso, o Platão vai elaborar o mito da caverna. Ele pede que imaginemos um grupo de pessoas isolado dentro de uma caverna, de costas para um muro, e que só conseguem ver as sombras projetadas numa parede. Atrás dessas pessoas, na direção oposta a essa parede, teríamos uma fogueira, onde ficam pessoas com marionetes, com títeres, projetando as sombras que essas pessoas da caverna veem. E ele pede para imaginarmos então que uma pessoa escape dessa caverna e conheça o mundo lá fora. Seria a passagem do mundo da sensação, das ilusões, para o mundo inteligível. E essa luz de fora iria quase que instantaneamente cegar aquela pessoa por um momento. Seria uma passagem sofrível conhecer esse mundo perfeito. E assim que essa pessoa retornasse à caverna, ela seria tida como louca pelos outros, pois ela fala de um mundo a qual os outros não têm acesso. É importante perceber que esse mito da caverna platônico também fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre política. O Platão dividia os sentimentos das pessoas como governados por três coisas: pela razão, pela emoção e pelo apetite. Numa pessoa equilibrada, quem deveria prevalecer seria a razão, e o mesmo valeria para as cidades. Só que Platão percebe um problema com a democracia. A razão não prevaleceria na democracia ateniense. Então a proposta de Platão para a política não é uma proposta democrática. Platão propõe que tenhamos reis filósofos. Por quê? Porque estes reis estariam melhor equipados para a formação de uma sociedade pautada na razão. E para isso, eles não poderiam se preocupar com a opinião daqueles que se baseiam ou na emoção ou no apetite. Então Platão, importante lembrar, não é um democrata. Quando Platão escreve a República, ele não está discutindo necessariamente porque este modelo é perfeito, mas sim encarando o que ele considera um problema: a prevalência em Atenas daquilo que não é uma cidade racional. Essa foi a aula de filosofia referente aos capítulos 3, 4, 5 e 6 da apostila. As imagens e vídeos, além da música que vocês ouviram nesta aula, vieram do projeto Wikimedia Commons, de uso para licença criativa, mediante também modificações. A música em específico trata-se do Epitáfio de Cícero, que é a obra mais antiga do qual temos uma composição completa nos dias de hoje.